noite, muita paz e muita luz nessa noite abençoada. Vamos fazer o nosso estudo do livrinho Força Espiritual e o capítulo de hoje é Siga em Frente. Não permita que os reveses da vida o impeçam de marchar adiante. A vida exige movimento constante e o progresso, em quaisquer de suas manifestações, sempre nos pedirá um passo à frente. Se insistir em apenas olhar para trás, jamais enxergará a vida nova que o espera agora mesmo. Não dá para andar olhando para trás, né? A gente vai tropicar, a gente vai parar. Existe uma lei natural na vida, universal, natural e divina, né? Existem várias leis, uma delas é a lei do progresso. E todos nós fomos emanados da grande força criadora, simples e ignorante, né? Quando a gente vivia lá nas cavernas, né? E antes ainda de viver nas cavernas. Então assim nós fomos emanados e inseridos nas leis harmônicas, universais e naturais. São leis que ninguém criou, elas foram criadas naturalmente pela harmonia do universo. Uma delas é a lei do progresso. Todos nós estamos inseridos nessa lei do progresso. Todos nós estamos progredindo. Alguns mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Depende da nossa dureza de coração, né? Quanto mais nós temos o coração duro, mais a gente demora para progredir. Ninguém vai regredir, nenhum espírito regride. A nossa dureza de coração faz a gente estacionar. Então, às vezes, nós ficamos longos períodos estagnados, espiritualmente falando, né? A nossa evolução, ela fica parada. Nós paramos de aprender. Não vamos regredir, mas também não seguimos adiante. Então, o que ele fala aqui? Essa lei do progresso, naturalmente, nos impulsiona a ir para frente, a aprender, a crescer. Então não adianta ficar olhando para trás, não adianta ficar olhando para os nossos erros, para o passado. Quem vive de passado fica depressivo, né? Então vamos ver o que ele fala aqui. A vitória não pertence aos que jamais caíram, mas aos que logo se levantaram depois de suas quedas. Aprender com os próprios erros é um dos melhores segredos do sucesso. Se você permanecer preso ao sentimento de vergonha pelo insucesso, jamais conhecerá a estrada da vitória. Então, quem nunca errou, né? Que levante a mão, que atire a primeira pedra, quem nunca errou, né? A vida, o processo de aprendizado que nós temos durante a nossa vida é feito de erros e acertos, né? A criança, ela nasce sabendo falar. A criança não sabe nem dormir, ela aprende a dormir, né? As coisas mais básicas ela não nasce sabendo, ela precisa aprender. E o que acontece? Ela erra muitas vezes. Quando ela está aprendendo a comer, ela joga comida para fora da boca, ela põe a colher atravessada na boca, não é assim? Ela erra muitas vezes até ela entender o mecanismo. E a nossa vida é assim, né? Esta vida e todas as outras que nós já estivemos aqui. Funciona dessa forma. Tentativas, acertos e erros. E nós precisamos aceitar que nós somos assim, né? Que nós estamos nesse processo de aprendizagem. Que nós não somos ainda perfeitos, temos muito para aprender. Aí é trabalhar a humildade, né? E aceitar, eu errei. O mais importante é reconhecer o erro.
o que pouco nós fazemos, né? É muito mais fácil a gente colocar a responsabilidade no externo, como nós já falamos aqui, né? A culpa nunca é nossa. A gente sempre tem uma desculpa para tudo, para todos os nossos erros, todas as nossas falhas, a gente tem uma desculpa. É porque choveu, é porque estava trânsito, é porque eu não sabia, né? As mais variadas desculpas a gente dá quando nós não queremos nos responsabilizar pelos erros. Então, nós vamos aprender muito mais rápido nesse processo todo de aprendizagem se nós assumirmos a nossa responsabilidade, identificar onde nós erramos, refazer as nossas metas e os nossos objetivos e aí então fazer diferente. Aí nós estaremos aprendendo, né? Agora, cair no meio do caminho e ficar chorando as pitangas não vai nos levar a lugar nenhum. Nós nunca vamos chegar no nosso alvo, né? Se a gente cair, ficar ali esperando alguém nos levantar. Às vezes a gente precisa de ajuda, né? Mas se a gente ficar ali parado esperando, a gente não chega a lugar nenhum. Ou demoramos muito mais para chegar onde nós queremos. Seguir em frente, apesar das dificuldades, é a maneira mais eficiente de se desvincular das derrotas. Não se deixa de viver quando se morre. Morremos quando deixamos de lutar. Então, quando a gente morre, na verdade a gente não morre, a gente já sabe disso, né? Não existe a morte. Nós continuamos vivendo, mesmo após o desencarne. Mas muitas pessoas, elas ficam num estado letárgico durante a vida, que nós podemos dizer que ela está morta, né? Quando ela paralisa, quando ela tem medo de tudo, quando ela não quer seguir em frente, quando ela se apega às coisas do passado, aí ela fica parada, ela fica estacionada, que a gente falou no começo, né? Ela se desvincula da lei de progresso, ela não se enquadra na lei do progresso, porque o progresso é sempre em frente, é cair e levantar imediatamente, né? E não ficar parado. E nós não podemos destoar das leis divinas. Por isso que a gente está aqui tentando aprender, estudando, fazendo tratamento, para nós nos enquadrarmos nas leis de Deus, né? Nessas leis naturais. Ao acordar a cada novo dia, agora ele vai dar, né, o caminho para a gente. Ao acordar a cada novo dia, recorde-se de que você é uma nova criatura e, portanto, em condições de não mais repetir pensamentos e comportamentos autodestrutivos. A felicidade está diretamente ligada à nossa disposição de renovação diária das atitudes. A escolha sempre vai por nossa conta. Então, olha que bênção, né, que a gente tem, que presente a gente recebe todos os dias, acordar pela manhã, depois de uma noite de sono que vai refazer todo o nosso corpo físico, que nós vamos descansar. A gente acorda de manhã uma folha em branco. A gente pode fazer tudo diferente. Se eu não quiser ir para aquele trabalho chato, eu não vou mais para aquele trabalho chato. Eu vou ter que assumir as minhas responsabilidades, né? Mas eu posso fazer isso. Eu posso não fazer nada do que eu fiz ontem, fazer tudo diferente, tudo novo. Posso fazer novas escolhas todos os dias. O problema é que a gente se apega ao passado, se apega às coisas que a gente tem, se apega à rotina. E a gente tem medo de dar um passo à frente, de fazer diferente. Acho que esse é o grande mal. Na verdade, a gente tem medo de fazer diferente, porque a gente fica numa zona de conforto. Eu sei que tá ruim, mas eu já sei como que é o ruim. O diferente, eu não sei como que é. Então eu fico com medo, né? Olha só, o medo, ele paralisa.
Qualquer tipo de medo nos paralisa na vida. Se você insistir em cultivar mágoas, culpas e fracassos, saiba que a felicidade dificilmente baterá à sua porta. Não reprise acontecimentos desfavoráveis. Libere-os quanto antes da sua vida, a fim de que as constantes recordações negativas não o deixem doente e incapaz. Cada um prepara a cama onde vai dormir. E é literalmente isso, né? Durante o nosso dia, nós preparamos a nossa cama. Como que a gente está indo dormir à noite? Né? Faz aí um exame de consciência. Quando você vai se deitar, você tem insônia, tá com dor no corpo, tá extremamente cansado, angustiado, né? Para antes de dormir, senta na beirada da cama e faz uma reflexão de como você se sente naquele momento. Aí você volta no seu dia para ver onde foi, como foi que você construiu a sua cama, como que você fez o seu dia, né? Será que você fez algo diferente, algo novo, algo bom, deixou de fazer algo que poderia fazer? Lembrando Santo Agostinho, né? Ele que nos dá essa dica importante. Ele fala aqui, se você insistir em cultivar mágoas, culpas e fracassos, o que acontece? Né? Tenho certeza que todo mundo passa por isso. Briguei com uma pessoa hoje. Fiquei o dia inteiro remoendo aquela briga. Não é assim que a gente faz? Com raiva ou com culpa, né? Eu briguei e eu ofendi a pessoa, aí eu fico com aquela culpa. Aí eu fico remoendo aquilo durante todo o dia. Como que vai ser a minha noite de sono? Eu vou perder o sono, ou eu não vou nem conseguir dormir, ou eu vou acordar no meio da noite pensando na briga, né? Então, os ensinamentos de Jesus, perdão, reconciliação, né? Para tudo tem um remédio. Não importa o tamanho do problema que o aflige no momento. Se você se dispuser a não lhe dar tanta importância, a perdoar as pedras do caminho e a seguir em frente, trabalhando pelo melhor, tenha certeza de que o tempo se encarregará de deixar qualquer dificuldade enterrada no chão do passado. Por isso que ele fala, vamos olhar para frente. Só que para olhar para frente, a gente precisa soltar o passado. E quando nós temos muitas amarras, fica difícil de soltar, fica difícil de esquecer. Porque quando a gente não perdoa, a nossa mente está conectada ali na outra pessoa, num acontecimento. E vez por outra vem aquela lembrança na nossa mente. E cada vez que nós pensamos naquilo, no acontecido, ou na pessoa que nós guardamos o ressentimento, nós revivemos todas as emoções, todos os sentimentos daquele momento. Por isso que fala ressentimento. Sentimento, né, que nós criamos com o nosso pensamento, nós criamos o sentimento. Cada vez que eu visito aquela situação ou aquela pessoa, eu estou sentindo novamente. Então, eu estou ressentindo. Quando nós temos ressentimento, nós não conseguimos ir para frente. Nós ficamos empacados. Nós ficamos lembrando daquilo. Então, vamos pegar o telefone, conversa com a pessoa, explica a situação, tenta entender, compreender a pessoa. Por que aconteceu aquilo? Mesmo que tenha sido uma falha dela, revise você, qual foi a sua postura, né? Como que você encarou aquela situação e se liberte para poder andar para frente, para poder fazer como ele fala aqui, siga em frente. E o mais importante, né, que a gente nem falou, perdoe-se.
Os nossos erros do passado também nos aprisionam pelo sentimento de culpa. Então, perdoe-se, eu errei, né? Aquilo que a gente falou. Reconhecer os erros. Eu errei. Mas eu posso fazer diferente. Eu errei porque eu era imaturo, porque eu não sabia, porque eu não conhecia, ou porque eu fui teimoso, ou porque fui orgulhoso, né? Busque dentro de você, faz um mapeamento. Ok, então eu reconheço, mas eu me perdoo, porque daqui para frente eu não vou mais ter essa postura. Eu vou mudar a minha postura. Eu vou mudar a minha maneira de ver a outra pessoa. Eu vou mudar a minha maneira de ver a vida. A vida é bela, não é bela? É maravilhosa. Nós é que somos encruados, né? Então vamos seguir em frente. Estamos no caminho. Gratidão a todos.